Felicidade não existe. Hoje o Kadar vai ser seu coach de desmotivação. Cara, é meio bobo assim falar assim, mas isso é verdade, tá? E aí, quando eu explicar tudo, vai fazer mais sentido. Vamos lá, quando eu era moleque, cara, eu tinha ouvido, né? Eu via muito Jô Soares. Porra, quem é novo aí não sabe nem o que é isso, né, cara? O Jô Soares, ele tinha um programa ali, tipo um Danilo Gentili ali, né, assim, em relação ao formato, que ele entrevistava pessoas todo dia. E eram pessoas, assim, do cotidiano, né? Era um professor, às vezes especialista em um assunto. Eram entrevistas interessantes, né? Traziam um tipo de cultura que você não achava normal. E era 1h pouco da manhã, meia-noite, 1h pouco da manhã, a hora do programa dele. E eu lembro de um cara que foi lá, que ele falou o seguinte, ele falou assim, cara, felicidade não existe. Se você tentar pensar no momento presente se tá feliz ou não, você nunca vai dizer que tá. Que você não sente a felicidade. Mas se você lembrar de um fato que já passou, às vezes que você já fez a validação naquele momento, né, e testou depois, você vai talvez se sentir feliz. Na hora que você vive a felicidade, você não a sente. Você só a sente na interpretação do tempo. Se você não tá doente, 95% de chance de você estar feliz. Como assim, cara? Eu já falei isso aqui algumas vezes, assim, entre os vídeos, mas hoje eu vou ser mais preciso. O Kahneman, ele fez um estudo tentando entender a felicidade, tentando entender, ele acabou descobrindo outras coisas. E era exatamente isso que esse cara falou numa entrevista, era um filósofo na época. E o Kahneman, ele percebeu que as pessoas não conseguiam se declarar feliz. Elas não conseguiam se declarar feliz. Mas ele percebeu que a tristeza era conectada diretamente com o teu cortisol, né? Da forma que o teu cortisol desenvolvia. E aí ele falava que se você chegasse a 30% de cortisol, você estaria doente. Por quê? E aí vai uma coisa que eu ensino no curso de Anatomia do Combate, e eu também ensino no curso de Mentalidade, porque no curso de Mentalidade eu falo sobre fisiologia do corpo. O cortisol, cara, ele é o nosso hormônio de estresse, que ele tem a função de ser nosso medidor de perigo. Imagina que a gente tem 3 milhões de anos como espécie, né, e só 8 mil como sociedade. A gente tem, né, soluções no nosso corpo há 3 milhões de anos de espécie primitiva. E aí, o nosso corpo sofria ameaças com risco de vida. E normalmente, numa fase primitiva, para você sobreviver ao risco de vida, você precisa lutar. Ou você precisa correr. Ou você precisa se controlar. Quando o teu cortisol sobe, você ganha mais força, mais velocidade, mais resistência à dor. Você ganha uma porrada de qualidade que te faz um super soldado. Perde raciocínio lógico, coordenação motora fina. Mas uma coisa que você perde também é a sua imunidade. Por quê? Imagina que você está tendo ali uma dor de barriga, desinteria, né? Tu comeu aquele podrão, né? Não recomendado a pessoas criados a danoninho. E, né, tem que ter estômago de avestruz, né, filho? Não é pra qualquer um comer podrão. E aí tu comeu o podrão, e aí começou a sua dor de barriga, né? Cara, parece que o mundo vai acabar, tu não consegue sair de perto do banheiro. Irmão, se aparecer um tigre, né, você vê o tigre chegando, claro, o seu corpo, ele vai subir o cortisol, né, tipo assim, esse tigre vai devorar a gente se a gente não correr. Ele vai subir o cortisol num hype forte. E aí quando o cortisol sobe, o que ele faz? Ele fala, irmão, a dor de barriga é um problema, mas o tigre é um problema que vai matar a gente agora. A dor de barriga pode ser que mate, o tigre vai matar. E aí quando ele supera isso, ele anula toda a nossa estamina. A estamina é o que espalha, né, é o que vai ajudar o seu corpo a espalhar a imunidade, os glóbulos necessários, é o condutor. E aí quando ela anula a estamina, você sente que sua doença passou. E aí você, né, quem aqui já doente, se estressou em alguma coisa, parece que no minuto do estresse tu não tá doente. Depois tu fica, né, eu tenho dor na coluna, eu tinha uma coluna fraturada. E eu sentia muita dor, eu tava numa crise aguda há um tempo.
E aí teve uma briga com meus vizinhos, uma briga lá dos vizinhos, o cara bateu na mulher, e eu fui lá e briguei com o cara. Tentei resolver, mas aí não teve ideia, então acabou ficando uma coisa violenta. E minha dor na coluna passou. E eu fiquei com essa parada. Eu falei, pô, meu irmão, parece que eu tenho que ficar brigando então, pra não sentir dor. Mas na verdade, a dor na coluna não passou. Mas o corpo, ele anulou os receptores imunológicos que ativam a dor para eu ter melhor capacidade combativa. Só que no mundo moderno, pouca gente está brigando, pouca gente está lutando, pouca gente está se expondo ao cortisol. E aí o que você está acontecendo? O teu estresse é uma coisa contínua que você não resolve. Trabalho, família, pressões que você mesmo cria na sua cabeça, aqueles problemas de mentirinha que a gente fica criando. Oh, o que vão pensar de mim? Olha, o que vai ser da minha vida? Irmão, só tem que viver. Enfim, isso eu te falo em outros dias. E esse, como você não consegue dar solução, o teu estresse não diminui. Aí teu estresse vai subindo, tua imunidade vai descendo, você fica doente. A gente teve uma romantização da felicidade. A gente fica vendo filmes, né, ilustrativos, no geral ilustrativos, eles não são a realidade, eles são a interpretação de alguém sobre a realidade. E ali aparecem as pessoas felizes. Aí, né, vamos somar a isso. Tem as redes sociais, que as pessoas ali ficam demonstrando uma suposta felicidade, elas ficam forçando uma alegria, né? Você vê que a vida, né? E o cara tá num hype na rede social, tipo, pô, carros, sucesso, tudo girando na vida dele. E aí daqui a pouco tá o cara com problema mental, tipo, né? Teve um que se internou há pouco tempo aí numa clínica de reabilitação mental, ele também tinha outros problemas. Teve outros problemas, né? Perdeu o filho e tal. Mas assim, você vê que nem tudo que se mostra é real. Mas a gente não sabe, o nosso cérebro não sabe o que é verdade e mentira. Então a gente fica acreditando que existe ali uma felicidade. Quando eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver as coisas que eu preciso, eu serei feliz. Filho, você está sendo feliz só de não estar doente. Mas você não percebe. E a gente fica nessa busca da felicidade, que nunca vai encontrar. Você era feliz numa fase da infância, mas quando vivia ela, você não pensava em ser feliz, você pensava que estava brincando, estava se divertindo. Você se divertia no processo, mas não pensava, eu tô feliz. Se te perguntasse na hora, tu falava, não, tô só brincando. Sabe? Mas a tua interpretação dos fatos vão te fazer acreditar. E aí vocês ficam querendo e aí vocês vêm direto comigo, buscando a tal motivação, a tal felicidade. Aí vocês falam, pô, cara, teve um que conversou comigo esses dias. Cara, eu tenho carro, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tudo que eu quis, eu consegui, e eu não tô feliz. E eu não tô sentindo a felicidade. Mas não se sente, filho. E essa é a grande tragédia do coach desmotivacional de hoje. Você não sente a felicidade. Você vai interpretar ela daqui a um tempo. E aí, filho, essa cultura que romantizou essa busca da felicidade criou pessoas dependentes dela. E aí vai buscar a dopamina barata, os vícios, né? Começa a empurrar essa forçação de alegria, essa forçação de estimulantes, né? Aí um remédio para te deixar zen, outro remédio para te fazer dormir, um remédio para te acordar. Cara, isso é doença. Tá criando pessoas dependentes. É que a gente romantizou essa felicidade que não existe, e aí vocês acabam sendo explorados por pessoas que dizem que existe uma fórmula de felicidade. Essas pessoas, elas estão, no geral, se aproveitando de uma dor sua, que é a carência pela felicidade. A gente às vezes busca porque a gente não teve esse sentimento na infância, uma infância dura. E aí tem aproveitadores aí que exploram dor. Eles não te curam. Eles ficam ali te explorando. É porque você não investiu o suficiente para poder se curar. E aí tu fica investindo cada vez mais numa corrida de ratos. A vida exige propósito e virtude. Se você tiver uma vida voltada para propósito, para um propósito,
e trabalhar as suas virtudes, o processo vai te trazer a paz.